Neste momento, meu ouvinte, vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de São Lucas, no capítulo 5 e versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: aparta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Porque o espanto tinha se apoderado dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca dos peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Meus ouvintes, lemos esta passagem na qual nos traz grande ensinamento e podemos analisar e aprender com os discípulos e com o mestre a respeito de grandes coisas, na qual vamos nesta hora meditar, vendo aqui no versículo 4, nós vimos que Jesus acaba de falar à multidão, quando ele pregava e ensinava para eles, e acabando eles de ensinar o povo, disse a Simão, na qual logo após ele deu como apelido de Pedro, disse Jesus a Simão: faze-te ao mar alto. Ou melhor dizendo, vai ao meio do mar, no mais profundo do mar, e lá lança a tua rede para pescar. Os meus amados, Pedro, reconhecendo que Jesus era o mestre, talvez pela primeira vez ele estivesse ali vendo a Jesus, conhecendo a Jesus, e pelas palavras que Jesus havia falado anteriormente para a multidão, ele certamente creu que Jesus era mestre em palavras, em grande sabedoria. E agora, recebendo uma ordem para que viesse lançar a rede em alto mar, mas Pedro analisou
o fato de que havia pescado toda a noite e lançado as redes em vários lugares do mar. E sendo ele pescador experiente, juntamente com ele André, e no outro barco estavam João e Tiago. Meus amados, com a experiência que Pedro e os demais tinham sobre pesca, sabiam que nesta noite em que eles estavam pescando, não havia dado nada, e não tinham esperança de lançar novamente a rede, pois conheciam como ninguém, como homens pescadores experientes, conheciam que ali não havia mais peixe, que talvez os peixes estivessem para o outro lado do mar. Mas naquela noite nada apanharam. Porém, ao ouvir o que o mestre falou, ele disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele estava falando a verdade. Ele não estava contestando ou murmurando. Ele reconheceu que Jesus era mestre e que tinha conhecimento, mas ele não esperava que fosse acontecer o milagre que aconteceu. Mas porém, algo de bom estava nele, e algo de proveito ele fez, porque ele já não tinha mais esperança de pegar peixe naquele dia. Porém, ele vem a confiar na palavra que Jesus falou. E ele disse: eu não tenho mais esperança, com aquela frase que ele citou, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Com essa frase ele disse que não havia mais esperança para eles, mas que confiadamente iria, conforme a palavra que havia Jesus dito naquela hora: Pedro, Simão, lança a tua rede, vai ao alto mar, pesca. E ele então obedeceu, por obediência, reconhecendo que Jesus tinha conhecimento, mas não esperava que fosse acontecer o milagre que aconteceu. Diz a palavra de Deus que quando eles tiraram a rede, não podiam suportar o peso de tantos peixes que estavam presos na rede. E diz a palavra de Deus que de tantos peixes a rede se rompia, sendo uma rede forte, umas cordas fortes. Mas, meus amados ouvintes, quando ele viu que aconteceu um milagre sobre a palavra de Jesus, ele veio e se prostrou perante Jesus.
Ele reconheceu que ali havia um homem de Deus. Ele ainda não sabia que era o Filho de Deus, mas ele creu que estava na frente de um profeta, de um homem de Deus. Por isso ajoelhou-se e logo disse: afasta-te de mim, Senhor, que sou um homem pecador. Pois havia temor em seu coração. Ele ficou assombrado com aquele milagre, porque, sendo ele experiente pescador, ele não esperava mais pescar naquele dia. Ele já estava cansado, afatigado, desanimado, pois não havia pescado nada. E naquele momento, ao obedecer a palavra de Jesus, ao ir conforme a palavra do Senhor, ao fazer conforme a palavra do Mestre, o milagre aconteceu. Meus amados ouvintes, eu venho trazer aqui uma mensagem curta, uma mensagem simples, e venho trazer aqui uma pergunta a você. Você tem feito conforme a palavra do Senhor? Você tem ido conforme o que Jesus te disse? Ou você está parado conforme a tua própria vontade? Vemos que Pedro foi, mesmo sem esperança, mesmo sem saber o que ia acontecer, ele acreditou, ele pôs a confiança na palavra de Jesus, e ainda não conhecia Jesus inteiramente. Mas, pela obediência ao Mestre, ele disse: Mestre, sobre a tua palavra lançarei a rede. Com essa frase ele já estava dizendo: não é sobre o que eu creio, não é conforme a minha vontade, não é mais pelo meu querer, nem pelo meu esforço, mas sim pela tua palavra. Meus amados, olhamos essa passagem bíblica e podemos analisar o seguinte: que aqui Pedro não tinha mais esperança de naquele dia apanhar peixes. Ele estava agora esgotado, não só no físico, mas mentalmente. Não tinha mais fé para que naquele dia conseguisse apanhar os peixes na qual ele tanto precisava, e Jesus sabia disso. Jesus estava conhecendo o limite de Pedro e dos demais que estavam ali com ele. Jesus sabia que ele estava esgotado, que ele já não tinha mais esperança de apanhar peixes naquele dia. Por isso, ele experimentou
Ele fez uma prova com Pedro, ordenando a ele que fosse ao mar alto e lançasse a rede. Ele queria ver se Pedro estava crendo no que ele já entendia, no que ele já estava conhecendo a Jesus como mestre, como sábio, como homem entendido das Escrituras. Porém, ainda não sabendo que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Olhamos nos dias de hoje, na nossa vida, quantas vezes passamos em desespero, quantas vezes olhamos, trabalhamos, fizemos conforme tudo o que tínhamos para fazer, as opções, as condições, para que algo desse certo em nossa vida, para que o projeto, para que o nosso plano viesse a dar certo. E quantas frustrações encontramos, e nenhuma delas nós estávamos sobre a palavra de Jesus. Em todas as nossas frustrações, nenhuma delas estávamos confiando na palavra do Mestre. Porém, quando já não tínhamos mais força, quando já não tínhamos mais condições, muitas vezes nem física, nem material, nem financeira, nem espiritual, quando as nossas forças se acabaram, será que depositamos ainda a fé, a confiança na palavra de Deus? Pedro aqui nos deixa um exemplo, nos mostra que, mesmo esgotado, mesmo debilitado, sem esperança de que fosse dar certo naquele dia, pois a noite já havia acabado, sobre a palavra de Cristo, sobre a palavra daquele homem que ele acabara de conhecer, que estava falando à multidão, palavras lindas, palavras de sabedoria de Deus, das Escrituras, dos profetas. Ele adquiriu em seu coração confiança por ouvir as palavras do Mestre com sabedoria, com conhecimento, que demonstravam o reino do céu e toda a vontade de Deus. E ele então não ousou dizer que não iria, mas pela própria vontade ele não faria, mas sim somente
pela palavra que o mestre estava lhe ordenando. Hoje nós, quantas vezes caímos, quantas vezes nos frustramos, e a palavra de Cristo permanece intacta, sem que nós viéssemos a abraçá-la. Pedro alegremente abraçou a palavra de Cristo e foi conforme a palavra. O milagre aconteceu. Na direção da palavra de Deus, na direção da palavra de Cristo, o milagre aconteceu. Eu tenho pregado aqui, meus amados ouvintes, que sobre a palavra de Deus, o homem faz milagres. Eu tenho ensinado aqui e aprendido juntamente com você nos programas anteriores que fora da palavra de Cristo não existe milagre feito pelo Senhor. Se nós olharmos a história de Moisés, nós podemos ver que quando Moisés chegou a Faraó, estendendo eles, Moisés e Arão, a vara se tornou uma serpente. Mas analisamos a história, é que os magos de Faraó também fizeram o mesmo. Porém, houve algo que nos mostrou a diferença. A serpente de Moisés engoliu ambas as outras serpentes que eram dos magos. Analise comigo. Cada sinal que Moisés fazia, os magos tentavam fazer. Porém, meus amados ouvintes, os milagres de Deus na direção da palavra, pois Moisés estava pela palavra lá no monte, quando Deus falou através da sarça ardendo em fogo, disse: Moisés, vai ao meu povo, eis que eu te escolhi para libertar das mãos de Faraó. Meus amados ouvintes, ele estava sobre a palavra de Deus. Foi difícil para ele, encontrou diversas barreiras, diversos impedimentos, mas no final houve a resposta de Deus, o prevalecer da palavra do Senhor na vida de Moisés para libertar o povo de Israel. E quando nós olhamos na mesma história de Moisés, nós vemos que quando Moisés e o povo rodeavam os povos que estavam em seu caminho, havia um homem, um profeta, que fazia sinais. Meus amados ouvintes,
que era pago para amaldiçoar o povo de Israel. E este profeta era Balaão, convocado pelo rei, se não me falha a memória, Baraque. De todas as formas, ele fez sacrifícios para que Deus amaldiçoasse o povo de Israel, e em todas as vezes o Senhor falou que o povo era abençoado, porque estava segundo a palavra de Deus. Meus amados ouvintes, o que eu quero dizer, o tempo já está esgotado, é que, pela palavra do Senhor, no entendimento da palavra de Deus, não precisamos usar argumentos algum, não precisamos criar algo para despertar a fé nas pessoas, não precisamos trazer algo de Israel. O que nós precisamos é estar na direção sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Cristo, sobre a palavra da cruz, do sacrifício. Então, vendo que precisamos estar sobre a cruz, sobre a mensagem do sacrifício feito lá na cruz do Calvário, os milagres acontecerão. Por mais que haja milagres fora da palavra de Deus, as pessoas creem e acontece. Creem que Jesus está operando. Mas se nós olharmos as Escrituras, tudo que é fora da Escritura não provém de Deus. Arranjar um bezerro para adorar, em vez de adorar em espírito e em verdade, não provém de Deus, ainda que faça milagres. Ainda que haja milagres. Eu tenho dito aqui nos programas anteriores, que ainda que façamos milagres no nome de Jesus, se não fizermos a vontade do Senhor, se não andarmos conforme a palavra do Senhor, Ele nos dirá naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Então muitos dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não curamos, levantamos paralíticos, fizemos milagres no teu nome. Meus amados, Jesus disse que nos últimos dias haveria coisas espantosas, milagres, haveria sinais, haveria profetas fazendo todo tipo de sinal. Mas se não houver milagre, eu fico ainda na palavra de Deus, porque sei que quando o Senhor não está fazendo ou não está falando, Ele está quieto e calado. Mas na hora que Ele abre a boca, apenas uma palavra, e os milagres acontecem. E os milagres de Deus são maiores pela direção da palavra do Senhor, pela vontade dEle. Vamos então para a parte
da oração. Neste momento agora, vamos orar, interceder por aqueles que precisam. Você que está no leito de enfermidade, creia agora comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que toda enfermidade neste momento, da pessoa que está à escuta, eu ordeno a esta enfermidade, seja qual for a enfermidade, seja tumor, seja leucemia, seja AIDS, seja bronquite, seja asma, seja tuberculose, seja qual for o tipo de mal, eu repreendo agora no nome santo do Senhor Jesus, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Seja curado agora. Eu repreendo também o espírito do vício do álcool, do cigarro,